O número 77 angelical representa a consciência coletiva, o despertar espiritual e a iluminação. O 77 aparece frequentemente em momentos cruciais de transformação espiritual na nossa vida. O número 77 é um sinal de que você está indo na direção certa. Bem-vindo ao Quiz Mania Brasil 77. A gente já aprendeu que mais do que acertar todas, o importante é aprender algo novo para compartilhar com quem a gente gosta. E é isso que faço toda semana com vocês. Muito obrigado por estar aqui. Antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo e depois não esqueça de deixar um comentário pra gente, tá bom? Vamos para as perguntas? Como se chamava a última moeda oficial do Brasil antes do real? Cruzeiro real, cruzeiro, cruzado ou cruzado real? Antes do real, a moeda que circulava no país era o Cruzeiro Real, vigente de 1º de agosto de 1993 até 30 de junho de 1994. Ele funcionava junto com a Unidade Real de Valor, a URV, cujo valor em cruzeiros reais variava diariamente. Em 1º de julho de 1994, uma URV passou a ser igual a R$1, que equivalia a 2.750 cruzeiros reais. Dessa forma, 5.000 cruzeiros reais equivaliam a cerca de R$2, o suficiente para comprar na época meio quilo de carne, 3 litros de leite ou 2 latas de refrigerante, por exemplo. Que ramo da ciência estuda os fósseis? A antropologia, a paleografia, a arqueologia ou a paleontologia? Paleontologia é a especialidade da biologia que estuda a vida do passado na Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isso é, a formação dos fósseis. O Abaporu, obra de Tarsila do Amaral, faz parte da coleção do Museu Malba. Onde fica o Malba? No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Buenos Aires ou em Madrid? O Abaporu é uma das principais obras do período antropofágico do movimento modernista no Brasil. É a tela brasileira mais valorizada no mercado mundial das artes, com valor estimado em 40 milhões de dólares. Foi comprada pelo colecionador argentino Eduardo Constantini por 2,5 milhões de dólares em 1995 em um leilão realizado em Nova York. Ele foi para o Malba, que é o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, em 2001 e está lá desde então. Ao visitar o Espírito Santo, qual prato você não pode deixar de saborear? A muqueca, o chambaril, o tacacá ou barreado? A moqueca capixaba é um ensopado à base de peixe e vegetais, temperado com azeite de oliva, urucum e coentro. É uma receita originária do estado do Espírito Santo. Ao contrário da moqueca baiana, a versão capixaba é preparada sem azeite de dendê ou leite de coco. O resultado é um prato de sabor mais suave, cujo protagonista é o peixe. Que personagem da Turma da Mônica é cientista? O Franjinha, o Humberto, o Dudu ou a Aninha? O Franjinha é um dos personagens com maior destaque nas histórias da Turma da Mônica.
Bastante inteligente para sua idade, mora no bairro do Limoeiro e é conhecido como o cientista da turminha. Qual é a tradução para o português da palavra em língua espanhola cuchara? Prato, faca, colher ou garfo? Cuchara é uma palavra de origem espanhola e significa colher. Em qual país fica a sede da FIFA, organização internacional que dirige as associações de futsal, futebol de areia e futebol, o esporte coletivo mais popular do mundo? Suíça, França, Alemanha ou Bélgica? A FIFA foi fundada em Paris em 21 de maio de 1904 e tem sua sede em Zurique, na Suíça. Ao todo, possui 211 organizações esportivas privadas associadas representando o esporte em países ou territórios. Em conjunto com a FIFA, trabalham 6 confederações continentais que organizam competições nas suas áreas de atuação, seguindo as especificações da FIFA. Quantas voltas em torno do Sol a Terra dá em um ano? 1, 2, 365 ou 4? Um ano corresponde a um intervalo aproximado de tempo que a Terra demora para completar uma volta em torno do Sol. Os anos têm duração de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos aproximadamente. Por qual sigla ficou conhecido o serviço secreto da extinta União Soviética? MI6, CIA, KGB ou ABIN? A KGB foi a principal organização de serviços secretos da União Soviética que desempenhou as suas funções de 13 de março de 1954 a 6 de novembro de 1991. No hino nacional brasileiro, há a palavra florão. O que quer dizer florão? Um enfeite em forma de flor, uma flor grande, uma arma de guerra ou um lugar florido? O florão é um enfeite em forma de flor. Esse tipo de ornamento era muito usado em escudos e brasões de armas. No hino, a expressão Florão da América pode ser interpretada como uma metáfora. O Brasil seria o país mais belo da América. Quem foi o primeiro presidente pardo do Brasil? Prudente de Moraes, Campos Salles, Nilo Peçanha ou nenhum? Nilo Peçanha é patrono da educação profissional e tecnológica no Brasil. Apesar de haver controvérsias em relação à sua identidade racial, em que muitos buscam descrevê-lo como negro, Nilo Peçanha é considerado como o primeiro presidente pardo da história do Brasil. Quem é o autor da frase "O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário"? Clarice Lispector, Albert Einstein, Confúcio ou Victor Hugo? Sim, a frase é atribuída a Einstein e a mais meia dúzia de pessoas. Estranhamente, Clarice Lispector não é uma delas.
E de todas as pessoas às quais essa frase é acreditada, a mais inverossímil é justamente Einstein, pelo simples fato de que ele era alemão, e na língua germânica, Arbeit, que é trabalho, vem antes de Erfolg, que é sucesso. Há um pato entre dois patos, um pato atrás de um pato e um pato na frente de outro pato. De quantos patos estamos falando? De 2, 3, 4 ou 5? São 3 patos, certo? Essa foi bem fácil, não foi? Não preciso nem explicar. Os Jogos Olímpicos têm seus primeiros registros em 776 a.C. e eram realizados a cada 4 anos na cidade de Olímpia. Esse evento era realizado em homenagem a quem? A Atena, a Zeus, a Poseidon ou a Hera? De acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga para homenagear o pai dele, Zeus. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Qual a figura de linguagem evidente na expressão morri de rir? Hipérbole, pleonasmo, metáfora ou paradoxo? Hipérbole é uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero. A hipérbole geralmente é utilizada para ressaltar algo, para dar ênfase ou para conferir ao texto uma maior expressividade. Além de ser usada no cotidiano, esse exagero é frequente nas letras das músicas, na publicidade e também na literatura. Como é chamado o Estado sem uma religião oficial e que preza pela diversidade? Neutro, agnóstico, ateu ou laico? Um Estado secular ou laico é um conceito do secularismo onde o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando e nem se opondo a nenhuma religião. Um terremoto com magnitude 6,5 na noite de 7 de junho de 2022 foi o segundo maior já registrado no Brasil, atrás somente de um acontecido em 1955 no Mato Grosso. Onde esse terremoto de 2022 aconteceu? No Ceará, Mato Grosso, Roraima ou no Acre? O abalo sísmico ocorreu por volta de 21h55 e se tornou o segundo mais forte já registrado no Brasil, tendo sido o primeiro ocorrido na Serra do Tombador, no Mato Grosso, em 1955. O epicentro do terremoto se deu a mais de 100 quilômetros da cidade de Tarauacá e Feijó, no Acre, na fronteira com o Peru. Muito obrigado, Diego Arcanjo Leite da Silva, pela sugestão da pergunta. Faça como o Diego Arcanjo. Envie sua sugestão de pergunta para a gente aqui nos comentários. Artemis é o nome do programa da NASA com o objetivo de pousar a primeira mulher na Lua ainda nesta década. O nome Artemis vem de uma deusa grega. Ártemis é deusa do quê? Do amor, do submundo, do fogo ou da caça?
Ártemis é a deusa da caça, da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens. É uma das mais veneradas divindades da mitologia grega e na mitologia romana ela é chamada de Diana. Considerada uma fantástica caçadora, Ártemis era cultuada por aliviar as doenças femininas, proteger as crianças e os jovens. Que doença se caracteriza pela dificuldade em metabolizar a glicose? A hepatite, a diabetes, a homocistinúria ou a galactosemia? A diabetes é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas e cuja função é quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em energia, a fim de que seja aproveitada por todas as células. Sorriso, Sinop e Cáceres são cidades de qual estado brasileiro? Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás ou Pernambuco? São todas de Mato Grosso. Mato Grosso é um estado da região centro-oeste do Brasil, tendo como capital a cidade de Cuiabá. Está localizado em um ponto central da América do Sul. A sua geografia é formada e influenciada pela presença em seu território de 3 grandes biomas, a floresta amazônica, o cerrado e o Pantanal. O estado possui uma população aproximada de 3,5 milhões de habitantes e a cultura local é marcada pela influência indígena e africana, além dos colonizadores europeus. E antes da pergunta bônus, um tempinho para você respirar e também para curtir esse vídeo aqui. Um grande abraço e muito obrigado! Você ou seus pais com certeza já namoraram ao som de Bee Gees. How Deep Is Your Love, Too Much Heaven, Staying Alive e Night Fever são só alguns de seus mega sucessos. De onde é a banda? Da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá ou da Austrália? Bee Gees foi uma banda de pop anglo-australiana formada na cidade de Brisbane, na Austrália, em 1958, pelos irmãos ingleses Barry, Rob e Maurice Gibb. Nascidos na ilha de Man, viveram alguns anos em Manchester, na Inglaterra. Ainda crianças, mudaram com os pais para Brisbane, em Queensland, na Austrália. Fizeram sucesso desde 1966 até o início da década de 2010, estando entre os maiores vendedores de discos de todos os tempos. Quem não gosta de Bee Gees? Duvido que não tenha uma música do Bee Gees que não tenha marcado a sua vida. E esse foi o nosso quiz de hoje. E aí, gostou? Então dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário ou uma sugestão de pergunta para nós. Super obrigado por ter ficado com a gente até agora. Um grande abraço e te encontro no próximo teste.